Valeu, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gente. Eu quero conversar com vocês sobre a terça-feira tricolor, a reapresentação que aconteceu lá no CT Luiz Carvalho. A conversa de Mano Menezes com o presidente Alberto Guerra aconteceu. A reunião que o presidente falou tanto ontem, enquanto estava no Rio de Janeiro, essa conversa aconteceu diretamente com o treinador. Conversa Mano e Guerra. Não teve nenhum intermediário, não teve mais ninguém além dos dois. Isso porque a entrevista coletiva do Mano Menezes no último domingo, ela preocupou, porque a direção deu respaldo ao Mano, mas o Mano não pareceu estar convicto de que o seu trabalho ainda pudesse render frutos no Grêmio. E foi justamente essa a questão, essa a pergunta que o presidente Alberto Guerra fez ao Mano Menezes. Afinal, tu acredita que o teu trabalho ainda pode render? E a certeza o presidente Alberto Guerra teve ali. O Mano disse que sim, que ele vê espaço para crescer, vê espaço para que o time evolua. Mas uma outra reunião, uma segunda conversa muito aguardada também, era entre, ou melhor, é entre o Mano Menezes, o treinador, e os jogadores. E esta conversa não aconteceu nesta terça-feira. Ela deverá acontecer amanhã. Isso porque hoje a reapresentação, como ontem foi folga geral, a reapresentação de hoje, aqueles jogadores que atuaram ficaram na academia, outros jogadores que não jogaram ficaram trabalhando no campo, alguns outros em recuperação fazendo a sua fisioterapia, outros fazendo os seus trabalhos de situação física. Então, não estava todo o grupo num conjunto desde o início. Então, essa conversa ficou para amanhã. E essa conversa do Mano Menezes, ela vai ser muito na ideia de ouvir dos jogadores e entender o porquê a coisa não está acontecendo. O Mano, ele fez esse mesmo questionamento na última coletiva. Peraí, eu tenho jogadores que podem render muito mais. Eu tenho o Vidia Sante, que já rendeu muito mais, que foi capitão, que foi titular de seleção e hoje não está jogando nada. Será que é só pelo pubs? Eu acredito que não, porque o Vidia Sante já não estava jogando tão bem assim no ano passado, tanto que ele perdeu a titularidade na própria seleção, né? Então, por que o Vidia Sante caiu bastante? O Cristaldo, por que o Cristaldo caiu tanto assim? O Cristaldo é um jogador que o Grêmio, como eu já disse para vocês aqui, o Grêmio já perdeu a esperança com o Cristaldo, tanto que tem a informação do Jeremias Werneck de que ele está próximo de deixar o Grêmio numa negociação ali com uma equipe árabe, tá? O empresário dele nega, inclusive é importante que se coloque isso aqui. Mas por que o Cristaldo caiu tanto? Não que o Cristaldo tenha sido aquele jogador extraordinário, fora da curva, não. Mas o Cristaldo já foi muito melhor do que o que ele está rendendo hoje. Por quê? Por que esses jogadores caíram tanto? Por que o Wagner Leonardo, quando chegou aqui, jogava bem e agora tá falhando a reviria? O Marlon, por que o Marlon tá falhando tanto se quando ele chegou aqui ele estava jogando bem? Por quê? O que está acontecendo? O Bright White, por que ele não se encontra mais em campo? Por que o Bright White não consegue representar, não consegue jogar? O Kiki Oliveira, onde foi parar o futebol do Kiki Oliveira, de quando ele chegou aqui, surpreendeu e agora passa batido dentro de campo? Então essas são as perguntas que o Mano quer entender dos jogadores. É a forma de jogo? É o posicionamento? O que tá pegando? É a intensidade dos treinos? O que é? O que tá deixando esses jogadores fora de sintonia? Porque o entendimento é que esses jogadores estão fechados com o Mano. Só que o grupo é diferente. Só que esse grupo, o que se entende, o que se fala hoje, é que é um grupo sem reação. É um grupo que eles não têm uma conversa forte entre eles. Eles são pouco vibrantes. Eles não têm uma química, não têm uma cobrança forte no vestiário. O relato do vestiário após a derrota contra o Sport é de um vestiário que não, em silêncio, que não se cobraram, que não conversaram para entender o que aconteceu, que não disseram, não colocaram uma raiva, porra, isso não pode acontecer, olha o que aconteceu, isso é inadmissível. Não teve. Teve da gente, nós torcedores, teve. A gente, inadmissível o que aconteceu. Mas dos jogadores, entre eles, não houve essa cobrança. E é até uma situação diferente do que acontecia no ano passado. E esse é o relato. No ano passado, embora o Grêmio estivesse na situação
que estivesse. Ah, foi pra dar enchente, não foi pra dar enchente, não sei o quê. O Grêmio tava na zona de rebaixamento e tudo mais. Mas tinha cobrança. Os jogadores se revoltavam um com o outro. Eles brigavam, entre aspas, cobravam um ao outro. Pô, tu errou lá. Pô, por que tu não tocou? Pô, por que tu fez isso? Por que tu não faz o que... Sabe? Tinha essa cobrança. Hoje não. Hoje é um marasmo, um silêncio, não tem uma liderança mais forte. Aliás, o relato é de que algumas lideranças perderam espaço. E aqui eu pontuo uma delas, Kahneman. O Kahneman é um jogador que ele, durante muitos anos, foi o líder fechado do vestiário. E o Kahneman hoje perdeu um pouco desse espaço. O Kahneman, ele tem o receio de chegar dando carteiraço. Pô, mas eu sou o mais velho aqui, porque eu sou o campeão e papapá, papapá. O Kahneman, ele não faz isso. Não faz isso. Ele deixa para quem jogou a autocrítica. Ele deixa para quem jogou fazer a cobrança. Só que isso não tá acontecendo. O Kahneman tem o receio do carteiraço e como ele não tá jogando, não jogou a última partida, né? Porque ele vinha jogando. Assim agora o Balbuena estreou. Mas como ele não jogou, ele não fez a cobrança. Então, tem mais esse ponto. Líderes, jogadores com perfil de liderança, com perfil vencedor, podemos dizer assim. É isso que falta. E esse relato é muito mais nessa pegada. Comprovando o que a gente já havia tido como, vamos tirar, noção, né? Mas é importante que se diga também que a permanência do Mano Menezes não é uma unanimidade. Há quem defenda a saída do treinador, há quem defenda a troca. Só que, aliás, assim como aconteceu com o Quinteiros, né? Assim como aconteceu com o Quinteiros. O presidente Alberto Guerra, fechado, não queria trocar, e havia quem defendia. Foi que não deu mais, né? O Quinteiros acabou saindo, e o Quinteiros, quando saiu, ele não tinha o grupo. É importante que se diga aqui. O grupo não queria mais o Quinteiros também, tá? E é justamente essa a diferença que nós temos hoje pro Mano Menezes. Há quem defenda a saída do Mano, o presidente não quer a saída do Mano, só que a diferença é que o Mano continua tendo o grupo. E esse é o relato. O Mano tem o grupo de jogadores. O grupo de jogadores tá fechado com o Mano, podemos dizer assim. Só que a coisa não acontece. E é justamente isso que preocupa. Se antes o problema era o grupo não estar fechado com Quinteiros, bom, beleza, tiramos o treinador e aí vamos ver a mágica acontecer. Só que com o Mano, o grupo não tem uma discordância, o Mano conversa com os jogadores, ao contrário do que era o relato com o Quinteiros, de que o Quinteiros queria botar o método de jogo dele pronto, não queria ouvir a opinião de... Aliás, ele ouvia, né? Só que ele andava. E o Mano não, o Mano ouve, o Mano tenta ajustar, o Mano conversa, isso e aquilo. Então, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer? A chacoalhada. Essa é a grande aposta hoje. A direção dar uma chacoalhada tirando os jogadores. Agora à tarde o Grêmio confirmou a saída do Natan Pescador, fez um acordo com o jogador, rescisão contratual e tudo mais. Né? Há uma informação do colega Jeremias Werneck, como eu já disse aqui para vocês, sobre a saída do Cristaldo. Teria uma proposta árabe, uma sinalização de um clube árabe, e o Cristaldo estaria próximo de sair. O empresário do atleta nega, diz que não, que o Cristaldo não iria para um clube árabe, né? Que o mundo árabe não é um caminho. Enfim, até essa história se desenrolar, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Mas o fato é que o Grêmio quer negociar o Cristaldo. Quer negociar o Cristaldo. Outro jogador, o Aravena. O Aravena é outro jogador que, se chegar uma proposta do Grêmio, chega e senta para conversar. Inclusive, o Grêmio ofereceu o Aravena para o Santos, né? Há pouco tempo. A Rádio Mortal hoje à tarde trouxe uma informação de que tem mais 4 jogadores que o Grêmio quer negociar. O Amuso, que a gente já havia conversado aqui no canal, é um jogador que não se adequou, a questão de adaptação e tudo mais, a situação de conversar com um grupo, de entender, então é muito diferente a realidade de onde ele estava para onde ele veio, né? Muito diferente. Então o Amuso é um, o Gemerson, não preciso nem explicar os motivos, Cristaldo e o Luan Cândido, que é outro jogador que veio para cá a passeio. Quase que o Grêmio conseguiu mandar ele lá pro Juventude, mas aí com aquela história do Kaique também, que todo mundo já conhece, virou uma novela aquilo ali, e o jogador acabou ficando por aí. Então hoje são 5 jogadores: Cristaldo, Amuso, Gemerson, Luan Cândido
e o Aravena, 5 jogadores neste momento que o Grêmio entende que são jogadores totalmente negociáveis e, de acordo com a Rádio Mortal ali, então esses 5 jogadores, o Grêmio já informou seus representantes de que podem procurar uma nova equipe e podem deixar o clube nesta janela de transferências, tá certo? Não vai trocar treinador? Então tem que mexer com o grupo, tem que movimentar as peças, porque alguma coisa não tá certa. E agora a corrida contra o tempo é pelo diagnóstico. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber de ti. E aí, o que tu acha que tá acontecendo com o Grêmio? Trocar Mano Menezes adianta? Tu acha que o problema tá no treinador? Tu acha que o problema tá no grupo? Tu acha que o problema tá no grupo e no treinador? Se melhorar o grupo, troca o treinador ou não? É difícil, é difícil. Quero saber a tua opinião. Grande abraço, meus amigos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.